O tema desse segundo exercício, congruência de triângulos. Um tema que é ensinado desde o ensino fundamental e ele é aprofundado no ensino médio. Vou ler com vocês o enunciado desse exercício para que a gente possa entender a montagem da figura, porque a primeira dificuldade que esse exercício traz está no fato dele não fornecer a figura para a gente. Então vamos junto, galera. Ó. Ele fala o seguinte, no retângulo PQRS, as medidas dos lados PQ e RS, e PS, desculpa, são respectivamente 15 metros e 10 metros. Pelo ponto médio F, do lado PS, então F é ponto médio, divide esse lado PS ao meio, traça-se o segmento FR, dividindo-se o retângulo em duas partes, esse triângulo FSR e esse quadrilátero que foi aqui em cima, que nós já percebemos que é um trapézio. Se E é o ponto do lado PQ, tal que a medida do segmento EQ é 5 metros, traça-se por E uma perpendicular a FR, determinando esse ponto que nós vamos chamar de G, em FR. Nessas condições, a medida da área em metros quadrados do quadrilátero PF GE, então, na verdade, o que ele está pedindo para a gente é a medida da área desse quadrilátero aqui. Vou pintar essa região para a gente ter isso sempre em mente durante a resolução do nosso exercício. Bom, segundo as medidas que o exercício me forneceu, eu tenho aqui 10, aqui vale 5. Eu já vou separar aqui, porque isso lá na frente vai ser importante para mim. Seguinte, eu tenho aqui, eu vou grifar aqui em azul, esse quadrilátero F, R, Q e P. Esse quadrilátero, ele é um trapézio, e é um trapézio retângulo, pois um dos lados não paralelos forma com as bases, eu tenho aqui a minha base menor, o trapézio está deitadinho, e aqui eu tenho a minha base maior. Eu quero calcular a área desse quadrilátero PEGF. Tá? E aqui, todo o segmento PQ representa a altura do meu trapézio, que é um trapézio retângulo. Nós estamos simplesmente analisando os dados que o exercício forneceu e tirando as primeiras conclusões, para que a gente possa resolver isso de uma maneira bem tranquila. Bom, para continuar a resolução aqui, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou criar aqui dois triângulos. Vou traçar esse segmento de E até F e o segmento de E até R. Apareceu o triângulo aqui FGE e o triângulo EQR. Esse ângulo aqui vale 90 graus. É um ângulo do retângulo. Esse ângulo aqui também vale 90 graus. Se você observar, nós temos esse lado aqui, ó, na cor verde, que eu estou colocando aqui na cor verde para vocês, com a mesma medida desse lado PF, com a mesma medida do lado EQ. Os dois valem 5 metros. Tenho também esse outro lado aqui, PE, que eu estou colocando na cor laranja, com a mesma medida desse lado QR. Quando a gente coloca a cor, fica muito mais simples a gente enxergar o que está acontecendo. Então já dá para perceber que eu tenho esse lado, esses dois lados que são correspondentes, eles são congruentes. Eu tenho esses dois ângulos congruentes e esses dois lados congruentes, também correspondentes. Portanto, eu posso afirmar que, pelo caso
lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, nos dois triângulos. Os triângulos FPE e EQR são congruentes. Bom, isso já é uma informação importante, porque eu consigo perceber que, como esses dois triângulos são retângulos, essa hipotenusa terá a mesma medida que essa hipotenusa. Correto? Os triângulos são congruentes. Bom, agora vamos analisar os triângulos FEG, esse triângulo, e o triângulo ERG, o da direita. Eles possuem esse lado em comum, que é, como eles são triângulos retângulos, é o cateto. E eu tenho as hipotenusas com a mesma medida. Portanto, eu posso concluir que, pelo caso hipotenusa-cateto, os triângulos FEG e REG são congruentes também. Bom, então ficou muito claro para a gente o que está acontecendo aqui. Por quê? Vamos analisar, ó. Se esse triângulo FPE é congruente ao EQR, eles possuem a mesma área, que eu vou chamar de área A. Então, aqui também eu tenho a minha área A. Esse triângulo é congruente a esse, então eles também vão possuir a mesma área. E eu vou chamar de área B. Com isso, a gente já consegue perceber o seguinte, que a área desse quadrilátero nada mais é do que a metade da área desse trapézio que está em azul. Porque a área do trapézio em azul é 2A mais 2B. E a área do quadrilátero PEFG é A mais B. Então, para calcular a área que ele está pedindo para a gente, a área do quadrilátero PEGF, basta eu calcular a metade da área do trapézio. E a área do trapézio, nós sabemos que é base maior mais base menor vezes a altura, tudo sobre 2. Bom, meio, 2 vezes 2 aqui nos denominadores, eu vou ficar com 4 aqui embaixo. 4 aqui embaixo. 1 vezes B mais B, base maior mais base menor vezes a altura, dá essa própria expressão. A base maior vale 10. A base menor vale 5. E a altura vale 15. Portanto, 15 vezes 15 eu tenho 225. Tudo isso está dividido por 4. Então, nós chegamos à resposta, ao resultado que fala que a área do quadrilátero PEGF é igual a 56,25 metros quadrados. Um exercício importante envolvendo congruência de triângulos, a gente precisava encontrar os triângulos na figura. Eu não tenho uma fórmula específica para esse quadrilátero. Bem legal da gente trabalhar esse conceito. Valeu, galera! Não se esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no canal aí pra gente, mandem os seus comentários. Um abraço e até amanhã!